Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na sua terceira parte, As Leis Morais, estamos examinando o capítulo 2 dessa terceira parte, Lei de Adoração. No vídeo de hoje, damos início ao estudo do tema Sacrifícios. Allan Kardec apresenta aos espíritos duas perguntas que vamos examinar neste vídeo e prosseguiremos no vídeo seguinte. Neste vídeo, duas perguntas a respeito de sacrifícios humanos. E apresenta também duas subperguntas para melhor esclarecimento. A primeira pergunta sobre o assunto, a pergunta número 669, é a seguinte: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Resposta: primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus, entre homens ignorantes. É interessante examinar o seguinte: primeiramente, já havia uma procura de Deus, uma procura de procurar estabelecer uma relação com Deus. Não uma relação de intimidade, de filho para com o pai, mas uma relação entre um subordinado a uma autoridade terrível, Senhor dos exércitos. Então, há esta relação de subalternidade a quem precisa amenizar, agradar ao poder que os protege. Essa é a ideia do estágio de evolução, mas já tinham Deus como referência. É um passo interessante na evolução espiritual. São os primeiros passos no despertar da espiritualidade. E a outra questão é que há um progresso até na área dos sacrifícios, acreditando servir melhor a Deus, sem atinar que aquele a quem sacrificava era também filho de Deus. Não se poderia agradar ao Pai sacrificando um de seus filhos. É um conceito que escapava à humanidade daquela época. Allan Kardec avança para melhor esclarecimento desta questão.
669A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso, não pode haver a menor dúvida. 669B. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Resposta: não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerar o que se deu com Abraão. Abraão foi para oferecer o seu filho Isaque em imolação para agradar a Deus. Foi contido na hora, não prosseguiu, mas queria agradar a Deus, imolando o próprio filho. Prosseguindo. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifício nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Então é interessante a gente examinar esta questão dos sacrifícios de animais, depois de homens e tal. E nós vemos aí uma progressão da evolução, da relação entre a criatura com o Criador, que é o princípio do despertar do espírito. Questão número 670. Dar-se-á que alguma vez possa ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Vou repetir a pergunta. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? E a resposta: não. Ou seja, nunca foram agradáveis a Deus. Não, nunca é a resposta. Deus, porém, julga pela intenção. Aqui está um ponto central nesta relação entre a criatura com o Criador. Vou reler. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato, e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los no véu material, mas por meio do livre-arbítrio possível lhes era vislumbrar suas origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Então veja, as pessoas mais esclarecidas já entendiam que aquilo de sacrificar seres humanos para agradar a Deus era uma coisa errada. Compreendiam já, começavam a compreender, porque eram espíritos mais elevados em inteligência e também em moralidade, mas
quando encarnado, submetido à influência da vida material, acabavam aderindo, mas tinham por intuição o erro em que incorriam. Mas aí já vigora o interesse das paixões, que faz parte também do processo de evolução intelectual e de uma certa natureza também moral. É curioso olhar esta questão sob o aspecto da evolução humana. Jesus dá uma importância muito especial para esta ideia, para que nós venhamos ou viéssemos a nos libertar da ideia de sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, que era o que vigorava no Antigo Testamento. Havia ali toda uma regra para o holocausto de animais, conforme a situação que queria agradar a Deus e tudo mais. Então Jesus falando aos hebreus, ele repete em duas oportunidades essa lição. Primeiramente, em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus fala assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus então falava que aos fariseus que ali estavam condenando Jesus, que estava comendo com os publicanos. Ele tinha convidado Mateus e estavam à mesa, outros publicanos apareceram, sentaram-se à mesa com ele, e então os fariseus, rigoristas, cheios de regras, não é? Então aí está, eles sacrificavam as regras humanas em detrimento da lei de amor. Então, é que ele diz ali, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele repete novamente esta mesma frase mais adiante, quando ele estava num sábado com seus discípulos e passavam por uma plantação, e eles colhiam as espigas ali e se alimentavam, porque estavam com fome. E os fariseus, vendo isso, reclamaram: eles estão fazendo isso num sábado, não é permitido. Então Jesus repete a mesma lição, ele chama a atenção para o mesmo ensinamento, ele fala: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Os fariseus, apegados à letra, à formalidade do rigor, aquilo era um sacrifício, era uma dificuldade. Eles se submetiam àquelas regras antigas do Antigo Testamento, em detrimento da consideração humana, para com as pessoas se atinham mais à letra do que à forma do ensino divino. Este ensinamento é muito interessante examinar este dito que Jesus repete, tanto em Mateus 9,13 como em Mateus 12,7. Ele repete exatamente a mesma frase. É uma recorrência de Jesus ao que está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Naquela época de Oséias, havia um desajuste na comunidade de Israel, no Reino do Norte, e também em Judá, no Reino do Sul, onde estavam descambando para a idolatria. A idolatria, sacrifícios de toda ordem, não é? Então Oséias, chama a atenção do povo, e ele diz exatamente isso. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Olha que interessante a ideia dos sacrifícios colocados acima
da própria divindade, da essência do ensinamento divino. Então, aí está, eu convido, inclusive, quem tiver interesse, veja o livro de Oséias. É muito precioso o ensinamento que ali está, onde esta frase foi dita e que é contemplada por Jesus por 2 vezes seguidas, para ensinar a mesma lição. Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Hoje nós precisamos fazer o sacrifício de nossas paixões. É um sacrifício que não é pequeno. Superar o egoísmo, superar o orgulho, superar a vaidade, na prática do bem, na prática da caridade. Isto é sacrifício, exatamente porque nós estamos, então, vencendo impulsos interiores. Não é fácil. Então, o que era antes um ato exterior, hoje ele está como uma procura interior que nos é cobrado por Jesus. O conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos, jogou para dentro de nós a questão dos sacrifícios. No próximo vídeo, nós prosseguiremos com o tema sacrifícios, quando então retomaremos este assunto sob outros aspectos. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.